galerinha! Estamos aqui hoje para mais um episódio do Sobretudo RDcast. E, como sempre, não menos importante, aqui ao meu lado ele, o gordinho mais gostoso da Bahia. Obrigado pela E hoje todo de MB Conceito. Tá gostando do estilinho dele, Rui? Tá legal. Esses dias ele tá se arrumando, tá com um estilo diferente. Tá mudando. Tá. E hoje Inspiração Moab Barros. Moab Barros, MB Conceito. E hoje de um jeito diferente, né? Hoje nós trouxemos um convidado, um assunto convidado, um tema convidado. Exatamente. Hoje somos nós. E o tema que foi e o tema de hoje, galera, assim, é uma coisa que faz parte do nosso cotidiano, da nossa vida, e que o tempo todo a gente tenta se aprimorar nisso e tá passando também para as pessoas ao nosso redor. E é um tema bem polêmico, né? Na verdade, polêmico não é a palavra certa, mas bem citado ultimamente, que é a ideia de mentalidade, crenças limitantes e tudo que fica ao redor desses dois temas, né? Hoje a gente está aqui para falar um pouquinho do que a gente acredita sobre mentalidade, como é a nossa mentalidade, e também sobre crença limitante e algumas crenças que a gente já teve e a gente conseguiu desconstruir e outras que a gente ainda tem, né? Porque também ninguém é perfeito, por mais que a gente venha tentando se aperfeiçoar, se autoconhecer, querendo ou não, nós caímos o tempo todo em armadilhas do nosso próprio consciente. Mas vamos lá. E aí, Devinho? Sobre mentalidade, tem uma figuração que eu gosto de usar, é que se a gente fosse aqui pedir para cada um descrever essa mesma cena, cada um estaria vendo de uma forma. E isso se diz muito por as pessoas enxergam o mundo da sua maneira. Exato. Só que aí quando você vem com mentalidade, com forma de pensar, de ver o mundo, de mindset, de quebrar essas barreiras, vem muito da vontade de querer ser um pouco mais, de poder querer crescer, de querer mudar alguma coisa, de não estar satisfeito com o que você está, ou como você é, ou como você enxerga o mundo naquele momento. E eu acho que a questão de mentalidade, de quebra de crenças limitantes, vem muito a partir daí, do você querer um pouco mais, do você querer avançar um pouco, você querer modificar alguma coisa. E aí você vem e tira e vai se conhecendo e vai conhecendo seus limites, você vai conhecendo sua mente e você vai avançando cada vez um pouco mais. E muitas vezes isso não vem nem da gente, essas barreiras. Isso vem de antes, isso vem de uma brincadeira que teve na infância, ou da forma que foi criado, ou de diversas outras coisas, né? Exatamente, né? Porque o que são crenças limitantes? Como o próprio nome já diz, são coisas que lhe limitam, coisas que você acredita e te limitam. E o que você fala é perfeito quando veio da infância, porque assim, à medida que a gente vai crescendo, a gente vai tendo pequenos traumas, às vezes imperceptíveis, para quem faz a gente passar por aquilo, até por situações, e a médio e longo prazo a gente acaba não recordando disso, só que moldam de maneira significativa a nossa vida, né? É o que dizem quando alguém olha para o seu filho e fala assim: você está estudando tanto para quê? Você não vai chegar lá. Você tá vendo que a gente não tem condições disso, tá vendo que a gente não pode isso, tudo isso que acaba limitando e fazendo com que a pessoa desde pequena acredite que de fato ela não consegue realizar aquilo, ou que de fato aquele é o limite dela. A definição de crença limitante são pensamentos impositivos criados geralmente no período da infância e desenvolvidos ao longo da vida. Eles acabam se tornando nossas próprias verdades e, com o tempo, desenham a nossa personalidade. Olha a força disso, de você ter algo que foi ou implantado, você viu, você viveu na sua infância, e isso foi martelando na sua cabeça, foi acontecendo ao ponto de se tornar a sua percepção de realidade. Então você às vezes enxerga o mundo da forma que você foi criado, ou por algo que te feriu na infância ou que te marcou, e você começa a enxergar o mundo daquela forma. Não necessariamente é a realidade, mas é a forma que você enxerga o mundo. E aí é onde eu vou, né? Qual é a realidade? Porque assim, você pontuou perfeitamente no início da nossa conversa que cada um tem o seu mundo.
E esse mundo é justamente de acordo com as vivências, experiências, com as limitações e contato com pessoas, objetos, cidades, enfim, professores, escolas, amigos, que vão moldando a gente, né? Isso está muito interligado com ser fruto do meio. Eu tenho até, você falou sobre o ser fruto do meio, eu tenho algo que aconteceu comigo sobre viagens. Eu cresci sabendo que viagem internacional era coisa de rico. E isso veio de família e tudo, então na minha cabeça viagem internacional é coisa de rico, é muito distante. E aí eu comecei a trabalhar com duas pessoas que faziam viagens internacionais e trabalhavam no mesmo lugar que eu. E ganhavam um pouco mais do que eu. Naquele momento, na minha cabeça, virou de que não é impossível, não é coisa de rico, se eu me programar eu consigo. Simplesmente por acreditar em algo que foi dito, e muitas vezes esse algo vira verdade, e você acaba trazendo isso para sua realidade, o que não é. Você trouxe uma coisa interessante aí quando você fala de viagem. Viagem internacional é coisa de rico e tal. Isso é só um exemplo, né? E aí eu vou aproveitar e puxar o assunto. Eu acho que assim como você também deve ter passado por isso. A gente veio de uma realidade não tão... eu sou pobre, nasci pobre. Não vim de uma realidade farta, né? Não vim da fartura. E a gente enxergava a riqueza como algo muito distante. Algo, às vezes, talvez até inalcançável, né? Porque, é coisa de rico. E muitas vezes teve pessoas... Qual a distância disso? Teve pessoas que, além disso, ainda cresceram acreditando que o dinheiro era a raiz de todos os males. O dinheiro é a raiz de todos os problemas. Essa frase eu já ouvi várias vezes. E assim, para você ver a ideia das crenças, né? Estude, meu filho. Estude para você não viver como eu vivo. Claro, tá dando uma solução, mas tá dizendo que a única forma de você vencer na vida, a única forma de você fazer diferente é através do estudo. Claro que isso todos os pais, eu acho que a nossa geração passou por isso. Os nossos pais, alguns, pelo menos os meus pais, não tiveram oportunidade de estudo em faculdade e tal. Meu pai não chegou nem a terminar o colégio, estudou até a quinta série. Só que era um cara muito bom em conta, muito bom em português e muito bom em pessoas, inclusive um dos caras mais honestos que eu já conheci. E aí é o que dizem, né, que tipo assim, educação vem de berço. Nem sempre vai estar relacionado aos livros que você leu, mas sim à pessoa que você e aquilo que você vem se tornando. Sobre isso que você falou sobre vir de berço e sobre criação, eu comecei a enxergar um pouco diferente a vida a partir do momento em que eu comecei a pensar assim: o que eles me oferecem? Porque durante muito tempo eu acreditei que era culpa dos meus pais, ou qualquer tipo de crença limitante tinha vindo da minha infância por causa da minha criação. Como é que isso começou a mudar na minha vida? Foi no dia em que eu pensei: eles me ofereceram o máximo que eles podiam. E esse máximo que eles podiam, muitas vezes era porque eles vieram de um nada. Eles não tiveram. Então, quando ele fala que você precisa estudar, porque ele foi criado sabendo que quem estudava conseguia. Então, ele queria o melhor para o filho. Quando falava algo para você, ou te dava, você queria lá um videogame, mas ele te dava um carrinho. Você queria outra coisa, mas o carrinho ele nem tinha tido quando era pequeno. Essa parte do videogame é massa porque todo final de ano, todo ano minha mãe fazia um combinado comigo. Se você passar de ano direto, você ganha um videogame. O videogame nunca chegou. Nunca até hoje eu espero o PlayStation. Me perdi um pouco na linha de raciocínio. Sobre... A gente tem dois temas, né, hoje. A gente tem sobre mindset, a forma de pensar, de criar soluções. Existem alguns tipos de mindset, né, que a gente conhece, e tem as crenças limitantes. Sobre mindset, eu sempre pensei o seguinte: eu gosto de pensar positivo, eu gosto de pensar em solução, eu gosto de pensar em como resolver as coisas.
porque eu já tenho problemas, porque já existe o problema. Se você ficar pensando nesse problema, você vai se imergir nele e vai se perder ali dentro, né? É aquela história, né? Quem reclama, clama duas vezes. Então, se o problema já tá ali, o tempo que você tá gastando para falar dele ou tentar entender por que ele tá acontecendo, é o mesmo tempo que você poderia estar utilizando para resolver. Exato. E a nossa capacidade de resolver problemas é justamente o que faz com que a nossa jornada seja diferente uma das outras, né? E isso é mentalidade. Eu gosto muito de pensar nisso, assim, para mim, eu não gosto de olhar o problema. Qual é a solução? E isso a gente pratica muito aqui em conjunto, graças a Deus foi uma cultura que a gente conseguiu trazer. Mas assim, velho, todas as vezes que eu olho pro problema, ele expande, porque tudo que você foca, expande. Aí você olha por tanto tempo que quando você vê, você é pequeno perto de algo gigante. Agora uma pergunta. Quantos problemas na vida você achou que não teria fim? Que você não tinha como passar por aquilo? Que era o fim do mundo? E em algum momento passou. Acabou. Virou memória. Trouxe experiência. Trouxe aprendizado. Hoje eu olho e, pô, foi só aquilo. Então, é a questão da mentalidade. Claro que os problemas eles vão existir, você vai passar por eles, mas não é sobre o que acontece, e sim como você reage ao que acontece. E eu vou aproveitar e puxar isso, assim, quando eu era moleque, eu reclamava muito de minha mãe. Minha mãe, meu pai sempre falava assim, resolva com sua mãe, né? A saída do pai. Não, veja com sua mãe. E a resposta para minha mãe era sempre não. Por quê? Porque não. Disse não, era não. E, pô, aquilo sempre ficava comigo. Pô, não tem uma explicação e tal. E tanto que lá em casa eu fui a ovelha negra da família, né? Aos 14 anos, minha mãe me disse o não. Eu falei assim, por que não? A justificativa dela não me convenceu. Ela meteu esse por que não. Aí eu falei, não, eu quero que você diga pra mim por que não. Se a senhora não me convencer, eu vou. E foi a primeira vez que eu passei por cima da autoridade de minha mãe. Mas também foi um ponto onde no outro dia a gente sentou e conversou e ela entendeu que para mim não justificava simplesmente uma proibição, mas sim o porquê daquela proibição, o sentido daquilo. E por que eu tô falando isso? Quando eu olho para trás hoje e eu enxergo todos os nãos que minha mãe me deu, velho, eu só agradeço. Os nãos que eu recebi lá atrás fizeram eu entender que a vida só dependia de mim e de mim mesmo. Eu gosto de contar uma história, tipo, porque pra mim enfim, hoje é cômico, né? Eu gostava, menino de 12, 13 anos, final de semana vai pro shopping, né? Vai pro cinema com a galera e tal, com a paquerinha. Sempre gostei de paquerar, né? Desde novo. E aí, lá, juntava os trocados, 20, 30 conto, era o dinheiro do shopping, do sorvete, do cinema, do sorvete e tal. Beleza, ia. E minha mãe, uma certa vez, minha mãe tinha um carro, né? O carro tava parado na garagem. Eu falei assim, mãe, a senhora me leva pro shopping? Aí ela olhou assim pra mim assim, não. Eu falei, por que não? Ela falou, quem quer ir? Não é você? Eu falei, ela, então você arruma o seu jeito de ir. Aí eu peguei, parei, naquele momento sempre dá uma raiva, você dá vontade de desistir, né? Você fala assim, não vou, joga tudo pra cima, não vou e tal. Eu falei assim, pô, não, eu vou. Aí peguei, nunca gostei de pegar ônibus, eu preferia andar quando eu era novo do que pegar ônibus, mas peguei meu ônibus, fui e tal, pá. Beleza. Isso, esse é um dos nãos que eu mais tenho gravado comigo, porque assim, naquele dia, eu coloquei uma coisa na minha cabeça, eu preciso ser independente de qualquer forma. Naquele ponto ali era um veículo. E quando eu fiz 18 anos, eu juntei meu dinheiro, comprei meu primeiro veículo e tal. Inclusive, sem o aval de minha mãe, foi uma moto. Minha mãe não queria na época que eu tivesse moto, por ser perigoso e tal. Mas ali pra mim foi meu primeiro grito de independência. E aquilo só aconteceu porque ela me deu um não. Porque se ela tivesse dado vários sims, se ela tivesse me levado, se depois que eu tirei a habilitação ela me cedesse o carro a todo momento, talvez eu nunca tivesse tido o impulso de adquirir o meu primeiro bem. E de depois entender que a moto não era suficiente para mim, buscar a minha melhora, e assim também relacionado ao trabalho, e assim também relacionado aos estudos.
Eu lembro a primeira vez eu era concursado da UFES e assim eu falei, minha mãe, não tô feliz lá, eu vou sair, vou para outro emprego. E aí mãe é mãe, né? Ah, meu filho, não troque o certo pelo duvidoso. Lá não tá certo, não tá seguro, você não tem a estabilidade. Eu falei assim, tá mãe, mas pô, eu acho que eu posso mais. E aí foi outro momento em minha vida que assim, minha mãe me deu não, só que ali eu já tava certo. Por todos os nãos que eu já tinha recebido, eu já estava certo que eu sei o que é melhor para mim. Isso muito novo. E aí mudei de emprego e tal, e as coisas foram caminhando. O que é que eu quero resumir com isso? Os nossos pais são completamente importantes para a nossa formação. E, claro, cada pai vai ter sua forma de educar, mas, no meu caso, nunca faltou amor, carinho. Os nãos, hoje, eu entendo que eram para o meu bem. Que eram, muitas vezes, para me proteger, que era para me mostrar o que era bom, o que era ruim, que era para me fazer andar com as próprias pernas. Aquele foi o jeito de minha mãe. Outros pais levam de outras formas e tal, mas hoje eu consigo entender e trago isso para mim, que assim, um não para mim é, hoje, desafio. Eu não aceito o não pelo não. Isso ajudou a formar minha mentalidade. Você trouxe duas coisas aí interessantíssimas. Primeiro, sobre a forma de ver o mundo, porque diante de um problema, de uma problemática, ou de um não, ou de algo que você queria, qual é a forma que você reage? E eu acho que isso é o X da questão, é como você reage. Você trouxe uma frase de que a sua forma de pensar e o modelo de mundo, ou a forma que você enxerga, ou as ações, é muito mais pela forma que você reage do que pela ação que existe com você. Então, quando você pensa, minha mãe não vai me levar, não sei o quê, porque pode, porque o carro está aí, porque não me levar, porque não vai custar nada, que não faz nada por mim, se fosse outra pessoa faria, tananã, e N questões, porque você vai surgindo na sua cabeça e você vai se diminuindo o tempo todo e se colocando como vítima, e aí parece que o mundo todo está contra você, porque você é o centro do universo, mas aí existe outra forma de pensar. Tá, mas eu quero. Exato, então eu vou. Então você pega e vai. E o outro ponto foi os nãos. Eu sempre fui e quis ser adulto, mesmo desde pequeno. Então meu sonho de menino de 12, 13, 14 anos era fazer 18 para sair de casa. Para mim, sair de casa e morar só era virar adulto. Então eu tinha isso na minha cabeça. Essa vontade fez com que eu fosse atrás de outras coisas. Essa vontade foi foi igual a você quando não aguentava os nãos e não ficava preso por aquilo. Eu também recebia muitos nãos, a mesma coisa que você, se você quiser, você faça. Durante muito tempo eu ficava, e aí ficava naquela... Tinha um outro pensamento de ficar em casa, e aí ficava lá, dentro do quarto, trancado, chorando pro mundo e tal, e aí ficava lá. Aí passava o tempo, no outro dia os amigos tinham ido, aí comentava, eu não fui. Por quê? Porque minha mãe não me levou. Por que não me deixou? Sim, aí por que tu não foi? Por que tu não foi? E isso diz muito. É a sua vontade e a ação que você tem para executar aquilo. Quando você falou sobre a sua moto, por exemplo, que ela não queria, mas você queria. Eu também, quando eu comprei a minha moto, com 18, também 17 eu acho, minha mãe, para aceitar, foi uma loucura porque não queria, aquela proteção que via. Mas para mim, era a minha liberdade. Eu não precisava mais ficar pedindo dinheiro para ônibus, eu não precisava mais pedir para me levar em lugar nenhum. Eu era livre. A partir desse momento, agora eu posso ir para onde eu quiser, como eu quiser, a hora que eu quiser. Que sensação boa, né, velho? É o primeiro grito de liberdade que a gente tem é inesquecível, porque assim, é quando você vai tirando suas amarras, né? O tempo todo a gente... são impostas coisas a gente. Inclusive, falando sobre isso, Steve Jobs, antes de morrer, ele começou a escrever alguns textos e em um deles ele fala sobre a procrastinação de uma forma muito sábia, que ele fala que a melhor forma de não procrastinar é justamente dizer não. Vou voltar para a ideia de mentalidade, justificando isso, que assim, quantas vezes a gente, por querer ajudar o outro, querer estar próximo do outro, se coloca em situações que simplesmente um não resolveria. E é aquela situação que te deixa insatisfeito, que te deixa sem querer fazer, que você vai empurrando com a barriga.
quando você se colocou Eu tenho naquilo. certeza que as coisas que fizeram você crescer foram os nãos. Os nãos que você recebeu e os nãos que você deu. Exato. Porque, e é uma frase clichê que as pessoas falam que o mais importante é o não, porque você precisa se blindar, você precisa fazer o que você quer. Eu acho que é a mais pura verdade. O não é o que te faz ir além. Porque é o momento em que você se olha e você não aceita alguma coisa que te foi imposta, ou um não que você recebeu, mas você queria um sim, então você vai atrás desse sim ou vai fazer a coisa acontecer de fato. Então eu acho que o não é um grande professor da vida. Os nãos que a gente recebe, que a gente vai receber, e isso está sobre mentalidade, sobre mindset, de que você recebeu não para. Uma pedra no caminho é só uma pedra no caminho. Ela, se você olhar demais para ela vai virar uma rocha no caminho. Perfeito. Senão ela é só uma pedra no caminho. Ontem a gente estava aqui em uma reunião com Hudson. Isso. E aí o Hudson citou uma coisa bem bacana que foi assim, a forma da gente tratar os nossos filhos, né? A forma da gente educar as crianças. E aí ele contextualizou sobre um fato onde ele estava num restaurante, tinha uma criança almoçando junto com a mãe e a criança simplesmente olhou para a mãe e falou assim: mãe, eu estou satisfeito, meu corpo não aguenta mais essa comida, eu tô bem. Aí mãe: pô, meu filho, que bom que você está bem, guarda para amanhã. E aí fez a quentinha e tal. E o que é que eu tô querendo dizer com isso? É difícil a gente ver um pai assim, né? Que é tão compreensivo com o filho e um filho com nível de consciência tão grande. Muito provavelmente o alinhamento e diálogo deles é bem conciso. Mas um pai que trata dessa forma, ele tá estimulando o filho a se conhecer desde pequeno e não tá querendo impor coisas que vão de encontro à natureza da criança. Por que eu tô falando isso? É muito difícil, falando de crença limitante, a gente ser liberto. Por quê? À medida que a gente vai crescendo, a gente vai recebendo nãos, a gente vai dizendo você não pode, você não deve, isso é errado e tal, de acordo com circunstâncias que são muitas vezes alheias à nossa vontade e muito constantemente de acordo com o interesse dos outros. Então, aquele não é pra gente, não é com a gente. O você não pode acaba te limitando e você internaliza que você não pode. E quando você vira adulto, velho, você não pode. Você acredita que você não pode. Quantos empresários, empreendedores a gente vê que, tipo, tem um limite. Tem um limite ali. Por quê? Porque eu não posso ser rico. Por quê? Porque eu não consigo fazer isso. Por quê? Porque isso está distante de mim. Sendo que, na verdade, quando a gente fala de empreender, o primeiro passo é justamente aceitar o risco e dizer assim: eu posso. Às vezes a gente não sabe como vai fazer, nem como vai fazer ou quando isso vai acontecer. Mas a primeira coisa que a gente deve fazer é acreditar. Eu posso, eu vou. Como? A gente vai descobrindo durante o caminho. Isso que você falou é massa, porque me traz algumas coisas. Quando você vê um outro e você se espelha e você modela esse outro. Lógico que isso é uma mentalidade de crescimento, né? Uhum. Eu estou usando muito nomenclatura de livros, né, que a gente estuda. Mas existem as duas formas de você olhar. O eu não posso, ou só ele pode, e se ele pode, eu também posso. Exatamente. Se ele pode, eu posso. E aí a parte de modelar que eu acho fantástico é olhar, ver como foi feito, entender se foi beneficiado, se não foi, se teve uma educação, se não teve, não me interessa. Eu só sei que ele chegou e eu quero chegar também. Não é, entenda que eu não quero o que é dele, eu também posso. Então eu vou lá, independente de onde eu vim, como eu vim. Porque se eu ficar pensando para isso, olhando para isso, na verdade, eu vou me bloquear. Não estou dizendo que é fácil. É muito difícil de verdade. Mas é possível. Talvez esse seja um momento de que eu seja apedrejado, mas eu concordo com você. E assim, velho, eu acredito muito em uma coisa. Ninguém é melhor ou pior que ninguém. Ninguém. Todo mundo tem as mesmas oportunidades, com ressalvas, claro. Às vezes a base não é a mesma.
às vezes as dificuldades para uns são maiores que para outros. Alguns têm privilégios, de fato, mas o que você falou é perfeito. Se a gente ficar olhando e pensando, ele é privilegiado, para ele é mais fácil, para mim é mais difícil, a única coisa que está perdendo com isso sou eu. Porque ao invés de estar pensando em como eu consigo chegar lá e o que eu faço para chegar lá, eu estou gastando minha energia olhando para o outro e simplesmente tentando desmerecer o outro. Porque ele é privilegiado? Porra, quanta gente é privilegiada, velho? E aí? E quanta gente é privilegiada e não vai para lugar nenhum? E quanta gente é privilegiada e não faz nada? E quanta gente não é privilegiada e faz muito? E quanta gente não é privilegiada e tem um nome de destaque pelo seu esforço, pela sua garra, pela sua gana, pela sua mentalidade, pela sua forma de olhar para o mundo e entender. Eu posso, eu sou foda, eu quero, eu vou conseguir. E quando falam palavra tem poder, eu acredito muito. O que você fala para você mesmo, principalmente naqueles momentos que só tá você e você, são as coisas que maior tem poder na sua vida. Por quê? Meu velho, se você tá conversando com você, isso não é coisa de louco, todo mundo faz. Se você tá conversando com você e você tá ali, pô, que massa aquilo ali, velho, eu quero, que massa, eu vou fazer, como é que eu vou fazer isso? Eu vou conseguir, eu estou me enxergando lá. E quando eu estiver lá, como vai ser? E como eu tenho que me comportar para estar lá? E quando eu estiver lá, como eu tenho que me comportar? E quais os hábitos que eu preciso ter? Quando você vê, você está seguindo a trajetória que você trilhou com você mesmo para o sucesso. Agora, se ao invés disso você fica, pô, lá é massa, mas será que eu vou conseguir? Pô, não sei, velho, será que é pra mim? Pô, mas, velho, será que vai dar certo? Velho, ó como você se limita, ó como você se prende, ó a diferença. Ó como você se joga pra baixo, como você mesmo falou, você vai se diminuindo. Você vai colocando o mundo maior que você. Meu velho, doa a quem doer. Eu sou maior que o mundo, até porque o mundo é meu. De acordo com a perspectiva, o mundo é meu. Eu faço ele do jeito que eu quiser. Você trouxe duas coisas muito massa e que eu uso pra minha vida. Cara, eu comigo mesmo, eu sou foda pra caralho. É o gordinho mais gostoso da Bahia. Eu sou o melhor no que eu Tudo faço. tatuado. Eu sou foda, eu sou grande. É porque eu me enxergo assim. Boa. Eu me vejo assim. Pode acontecer o problema que for, pode ser como for. Eu sei, eu tenho minha playlist no Spotify que eu coloco, que é o meu, é quando eu me engrandeço, é quando eu mexo com a minha mente. Quando eu tô pra baixo, eu coloco ela pra poder me motivar, pra subir, pra levantar. E a outra coisa, você citou aí de, quando acontece alguma coisa e você fica, não é pra mim. Não. Eu tive um fato ontem, 2 dias, e eu tava buscando apartamento e tal, visitei alguns, aí teve um deles que eu gostei muito, mas, velho, acho que é caro, velho. Não é pra mim. Acho que não é agora. Acho que vai dar problema. E qual seria a mentalidade correta? E aí eu fiquei, quando foi hoje pela manhã, eu acordei e falei, tem que resolver. Se não for uma outra, tem que resolver. E vai resolver hoje. Isso eu pensei 8 da manhã. 1 hora nós fomos almoçar, não foi? Eu falei, fechei o apartamento. Foi. Não interessa o que vai acontecer. Tá com medo? Vai com medo. É pra mim, meu amigo. Exato. E deixa eu falar uma coisa, não é pra mim? Não. Gostei. Como eu faço pra ser meu? Vira a chave. Tipo, não é pra mim. Talvez não seja agora, mas como eu faço pra ser meu? E eu sempre tive muito isso que você falou aí agora, de que como eu faço? Ou, vai ser difícil. Pronto, então eu preciso fazer formas de melhorar, de ficar fácil. Vai ter que ficar fácil. Não vou viver nem que você reparta aquilo ali em etapas. Isso é bacana a gente falar. 2 coisas. Primeiro, sobre rituais. Você falou uma coisa aí que eu tenho minha playlist que eu boto e eu fico bem e tal. Velho, vocês sabem, a gente já tem 4 anos vivendo juntos como casal. E eu tenho meus rituais, né? E um deles é assim, acordar cedo e praticar esporte. Além disso, eu tenho alguns rituais espirituais e tal, que são pra me deixar bem, são pra me positivar no início do dia.
E eu gosto muito da doutrina espírita porque ele não fala sobre religião. Ele fala como você precisa agir para ser bom e entender que as pessoas não precisam ser bom com você, né? Trata muito sobre caridade e tal, caridade do ser em si. Enfim, isso faz parte do meu dia. Isso é no início do meu dia, porque eu preciso começar meu dia positivado, eu preciso começar meu dia bem, porque o meu trabalho precisa de mim bem, a equipe precisa de mim bem, os clientes precisam de mim bem, minha mãe precisa de mim bem, você que é meu sócio precisa de mim bem, minha irmã, todos que estão ao meu redor precisam de mim bem. Eu não faço só por mim, eu começo o dia fazendo por mim, porque eu preciso que meu dia seja bom, só que meu dia também precisa ser bom para essas pessoas. E no dia que eu não faço o ritual, é muito nítido. A primeira coisa que eu chego na RD, você olha pra mim, você não treinou hoje, né? Já sabe. Você não treinou hoje, né? A energia tá baixa, não tá com a mesma motivação, não tá com a mesma energia. Rafael, você condiciona isso como um fator limitante? Não. Só que eu condiciono isso como um fator positivo. Eu sei que quando eu treino, eu performo melhor. Tanto no trabalho, quanto na minha vida pessoal, emocional e tal. Eu tô bem, eu tô blindado, eu tô grande. Eu já venci uma das atividades que pra mim é a mais importante do dia. Às vezes, quando eu deixo pro final do dia, você sabe como é a nossa rotina aqui. Às vezes a gente sai daqui 9, 9h30, 10. Velho, no dia que não dá pra treinar, no dia que eu tô muito cansado, fica parecendo que meu dia não rendeu. Eu não fiz nada pra mim. E, velho, assim, a gente entra aqui e a gente passa 12, 13, 14 horas, às vezes, aqui dentro, trabalhando. E o que é que a gente faz pra gente no dia? Aí as pessoas olham pra mim e falam, pô, mas você acorda muito cedo pra treinar. Pô, eu prefiro acordar muito cedo pra treinar, mas treinar e fazer algo pra mim e estar bem, do que não acordar cedo, meu velho, e não tá fazendo nada pra mim. Porque trabalhar é pra empresa. Trabalhar, claro, existem frutos disso que Rafael colhe, mas e pra mim? E no dia? O que é que eu tô fazendo pra mim? Se eu não sou de sair, se eu não sou de curtir, se eu não sou de beber e tal, o que é que eu tô fazendo pra mim naquele dia? Sacou? E você? Quais seus rituais? Isso é massa, porque é a forma de você se jogar pra cima. Exato. Existe... E cada um vai ter a sua. Existe as formas... eu acho que assim, existe uma fala que fala que o ego é seu inimigo. Exato. Eu concordo. Em partes. Eu jogo meu ego lá pra cima todo dia. Minha autoestima lá pra cima todo dia. Eu sei o que me faz ficar bem. Lógico, na medida do possível, pra não... Quando se fala do ego é seu inimigo, é para não pisar em outras pessoas, não se achar demais. Enfim, não estamos falando sobre isso. Se fala muito sobre o egocentrismo, né? Você no centro de tudo. Isso. Mas eu gosto de me jogar para cima. Eu gosto de acordar cedo e treinar também, porque o meu dia vai ser melhor, eu vou conseguir me concentrar. Eu gosto de me arrumar, me perfumar. Pra mim, eu tenho meus sentidos, eu sou muito de cheiro. Então, eu gosto disso. Então, se eu tiver arrumado e perfumado, você tá bem. Eu tô bem. Isso é comigo, não é com o outro, não é com nada. É comigo. Eu posso estar a minha vida de cabeça pra baixo. Mas pra mim, eu tô bem. A mesma coisa com acordar e treinar. Pô, eu já entendi. Eu não era dessa galera. Sempre pratiquei algum tipo de esporte, geralmente luta. Mas eu treinava a hora que eu queria, geralmente à noite. Mas eu comecei a entender que o treinar de manhã me deixa melhor durante o dia. Perfeito. Me faz dormir melhor, me faz agir melhor, pensar melhor. E quando eu vou trabalhar, eu já tô ali. Eu não tô presente, acordando, né? Eu não estou chegando, eu já estou ali. E isso pra mim é o melhor que tem. Dopamina lá em cima. É fantástico. É fantástico. Pô, isso é massa. E você falou uma parada bacana aí, sobre se arrumar. Velho, a gente tá falando aqui de mentalidade, crenças limitantes. E tem que se veste e tem que se arruma. Eu gosto de me arrumar. Exato. Eu gosto de pensar no que eu vou vestir, pra onde eu vou, como eu vou. Pô, massa. Não, e você tá certíssimo. E eu vou chegar justamente aí. Sobre mentalidade. Velho, a gente trabalha com pessoas, para pessoas, em prol de pessoas. E quem é que não gosta de ter ao seu lado ou receber uma pessoa que tá bem arrumada, tá cheirosa, tá feliz, tá com sorriso no rosto, tá com a estima lá em cima, tá brincando, tá leve. Pô, e aí isso fala sobre mentalidade. Tem muita gente que pensa assim, pô, mais um dia de trabalho, pô, que saco isso aqui. Pô, tô cansado.
queria ficar em casa. E aí a pessoa chega no trabalho e vai assim. Já chega assim, o ombro já vem pra frente, a cabeça baixa, meio largado. Não aguento ficar aqui. E aí você olha pra aquela pessoa e você fala assim, pô, velho, sugou minha energia. E sabe qual é o pior? É que no mínimo ela vai passar mais 8 horas da vida dela. Pô, velho. E forma. você só tá fazendo você mesmo Dessa sofrer. forma. Em contrapartida, tem gente que chega assim, bom dia, galera! E aí, como é que foi o dia? Como é que vai ser o dia? Massa, bora pra cima, bora quebrar tudo hoje, vamos fazer o dia acontecer. O dia é nosso, vocês são fodas. Você acha que quem contagia mais? Muitas vezes essa pessoa nem tá nessa energia toda, mas ela está se jogando. Ela está se promovendo e trazendo junto todo mundo que é perto. Exatamente. Sabe? Exatamente. Hoje, por exemplo, eu fui treinar, não tava num dos melhores dias psicologicamente, tava cansado, não queria ir. Fui porque eu vi histórias de Rafael, 5h30 da manhã, falei, Ele caiu no baratinho. ele vai treinar hoje, no boxe eu vou pra lá também, pra gente treinar juntos. Cheguei lá e ele não tava, mas eu não tava bem. Aí no meio do treino, eu falei assim, pô, dizem que sorrir melhora. Eu fiquei assim, ó, tentando, assim, eu vou me estimular, meu amigo, eu vou sorrir. Pronto, terminou o treino, tava sorrindo. Vou ficar 5 segundos olhando aqui, quem não sorrir não vai casar. Ninguém vai sorrir. Você não acha que eu gosto quando as pessoas falam que gostam da minha risada? Que vê o meu sorriso, a pessoa ri do meu sorriso. Eu adoro isso. E aí você vê, né, como é bom estar do lado de uma pessoa feliz. Você vai querer estar do lado de uma pessoa que tá o tempo todo pra baixo? Albino mesmo, todo mundo comenta, mas Albino fala assim, que risada gostosa. Cara, eu adoro isso, sabe? Já faz parte de mim e eu sei que eu tô fazendo além de... Eu não tô fazendo para os outros, é meu. Mas tem gente que se alegra com isso e muitas vezes tava com um dia ruim. Teve algumas vezes já chegava perto de amigos e falava assim, véi, eu tava precisando dessa risada, velho, pra poder me animar. Pô, velho, eu não fiz nada, foi só a energia que passou. Pô, e é massa, né? Até o tom de voz influencia nisso, velho. Porque quando você chega empolgado, conversando com alguém, jogando essa pessoa pra cima, até no tom que você usa pra conversar com ela, puxando e tal, trazendo... Uou! Às vezes você muda o dia da pessoa. Exato. Sem nem perceber. Exato. E você tá trabalhando pra você. Exato. Você tá fazendo isso por você. Porque a mentalidade de ficar bem, de estar bem, ser positivo, é sua. E aí, velho, tem um tema que eu vou aproveitar e trazer, que eu não conheço muito, eu peço que você me ajude, mas falam muito sobre positividade tóxica. Eu ainda não entendo o que é positividade tóxica. Eu não entendo, já ouvi. E quando eu pesquisei um pouco, falava-se muito sobre as pessoas que vêem o lado positivo de tudo. Porque às vezes não é isso, porque nem tudo são flores, e às vezes você tem que sim curtir e viver o lado negativo das coisas. Eu sou contra, de fato, eu tenho meus momentos tristes e tudo, mas eu tento ver o positivo de tudo. Uhum. Se eu bater o carro hoje, que bom foi o livramento, ou que bom eu estou vivo, que bom que ele tem seguro, que bom... Irmão, eu não vou ficar sofrendo não, sabe por quê? Essa semana eu encostei o carro, o nosso, da RD, aí na hora que cheguei, porra, falei com o Rafa, pô, velho, encostei o carro, encostaram em mim ali, pô, fiquei mal, velho, aí eu falei, tá bom, vamos arrumar. Aí você chegou, eu olhei e falei, pô, aqui, por mentira. E isso é fantástico. Já tipo foi. Assim, ok, porra, a culpa que você tava era só na sua cabeça. E vai. Exato. E aí, porra, massa. Isso é mentalidade. Pronto, positividade tóxica. Velho, assim, eu concordo que todo mundo vai ter dias ruins, todo mundo vai estar triste, todo mundo em algum momento não vai estar bem, mas o que você faz nos dias ruins, o que você faz nos dias tristes, o que você faz quando não está bem, é justamente o que faz a diferença no game, velho. Porque assim, no dia bom, é obrigação sua dar o seu melhor, performar, ir pra cima, acabar com tudo. Você tá bem, você tá feliz. Só que no dia que você não tá feliz, você vai jogar pra cima e não vai trabalhar? Você vai tratar uma pessoa boa porque você não está feliz e aquela pessoa que tá ali não tem nada a ver com isso? Aí você vai colocar uma energia sua nela, ou você vai entender o seu momento, internalizar aquilo, buscar a melhora em cima do que você está passando e os aprendizados que aquilo ali tem para com você naquele momento e falar assim, beleza, isso é uma fase, vai passar, mas eu preciso continuar. Velho, eu não enxergo isso como positividade tóxica. Eu vejo isso como uma forma mais leve
De olhar a vida. Existe uma coisa que eu sempre falo, que é fuja um pouco da realidade das redes sociais. Boa. Tá? E aí, por que eu vou falar sobre isso? Você vê o palco de muita gente, você vê a alegria e o riso de muita gente, mas você não sabe como é que a pessoa está. Boa. Uma vez eu fiz um exercício, teve um exercício na faculdade de cinema, que era um documentário de um cineasta mexicano, que ele simplesmente botou uma câmera numa praça e deixou gravando. As pessoas pegavam, estavam passando, levavam o celular, sorriam, baixava e ia embora. A realidade delas não era aquilo que estava no celular. O que é positividade tóxica? A descrição do Google é: positividade tóxica é um termo irônico que critica o discurso excessivamente otimista observado na atualidade, muito presente nas mídias sociais. Esse comportamento se caracteriza pela negação ou afastamento da realidade ou reinterpretação dos fatos negativos como positivos. Cara, existem pensamentos que só estão no mundo virtual. Cuidado para não trazer para sua vida. Boa. Posso estar certo, Boa. posso estar errado, é a minha forma de pensar. Mas não se deixe muitas vezes se levar por pensamento dos outros que juntam-se em um grupo porque é a afinidade, tudo que é próximo se reúne, se agrupa e às vezes nem é um pensamento correto. E vai, que cagaço que existe hoje em dia de querer apontar o outro e dizer pro outro o que é certo, o que é errado fazer. O bonito da vida é cada um ser você. A forma que eu encaro não precisa ser a forma que você quer encarar. Claro que se eu entendo que isso me faz bem e eu entendo que isso pode te fazer bem, eu vou tentar te mostrar aquilo para ver se faz sentido para você. Agora, é muito ruim quando alguém simplesmente quer te apontar e falar assim: velho, não, para com isso, isso é idiota, isso não tem nada a ver. Sendo que, na verdade, às vezes você só está seguindo o seu caminho. E, infelizmente, é uma frase que eu ouvi de você e que eu gosto muito do significado disso, é porque a internet deu voz a muito idiota. E hoje a gente teve um almoço onde a pessoa falou uma coisa que eu concordei demais, que é assim: a sociedade sempre foi a mesma, sempre. A questão do digital é que agora as pessoas conseguem expor com mais facilidade e se conectar com outras pessoas que pensam iguais a elas. Isso seja pro bom ou pro ruim. Tem outro assunto, eu não vou falar sobre isso hoje, mas eu acho que é um tema muito importante da gente discutir, que é cancelamento. É algo que entra completamente no digital, fala muito sobre julgamento e fala sobre você não ter compaixão pelo outro. Mas é um tema pra gente discutir em outro momento. Que esse um pouco mais denso e pesado. Velho, pra mim é Mas, isso. Assim, eu curti muito. Isso é um pouco da forma como a gente pensa. Como a gente enxerga mindset, a forma de pensar, e sobre crenças limitantes. Que crenças limitantes foram apenas crenças que foram estabelecidas na nossa mente e que nos limitam. E travam O nosso processo e nosso progresso. Se você quiser, é só passar. Passa por cima. Que nem uma criança, isso é perfeito. Uma criança, ela tá tentando subir aqui na mesa. Primeira coisa que o pai grita é: não! Você vai cair. Né? Aí a criança vai, tema, cai. Quando cai, chora. Ela não chora porque ela caiu. Muitas vezes nem machucou. Ela chora porque ela foi repreendida e ela ficou constrangida quando a ação que foi dita a ela teve resultado. Uma coisa, quando a criança está tentando subir na mesa, a gente tem que deixar. Velho, é loucura? Talvez seja. Mas ela vai aprender com os próprios erros. Depois que ela cair, a gente conscientiza. Rafael, isso é ser imprudente? Não sei, talvez. Talvez. Não sei se Murilo Gun fala bem sobre isso. Não sei se eu concordo 100%, não sei como, não sei opinar ainda sobre isso. Mas é justamente sobre isso que você falou. Às vezes o não trava muito. E também tem o outro lado de uma criança que tenta, cai, cai, daqui a pouco ela sobe. Exato. Passou, ela rompeu a crença limitante. E é isso. Mas assim, antes da gente terminar, pra gente fechar, na verdade, eu quero olhar pra você e eu quero que você diga, olhando pra você hoje, olhando pra tua mentalidade, quem é David?
Cara, eu respondi essa pergunta essa semana. Mandei, uma pessoa me perguntou, eu respondi na mensagem. Eu gosto de instigar as pessoas, né? E justamente isso. Então, existem as visões que nós temos sobre nós mesmos. E existem as cascas. E eu gosto de ir instigando. Aí eu vou responder aqui. Porque David é hoje um empresário, publicitário, um cara que fez 7 faculdades, não formou em nenhuma, cresceu junto com um sócio, uma empresa do zero, com R$100. Hoje está aí com o objetivo de ser a maior agência do Nordeste até 2024. Tá, tira isso. E agora? David é um cara que gosta de correr atrás das coisas, que ele gosta de se desafiar, ele gosta de ver o lado positivo das coisas, ele é um cara de sorriso fácil, ele é alegre, ele é amigo. Tá. E tira isso. E agora? David é um cara que é família, é um cara que gosta das pessoas, é um cara que é sentimental, é um cara que gosta da vida. Tira isso. Agora tira isso. Quem é David? Quem é David? É o mesmo menino que sempre gostou da vida, que sempre teve ambição, que sempre quis mais, que sempre gostou de sorrir e que sempre vai estar nesse nível. Porque no momento em que eu não estiver, ou que eu estiver longe desse David, eu estou perdido. Pô, massa. Aí agora eu vou perguntar. E quem é, Rafael? Eu não gosto muito de falar sobre mim, né? Mas isso é uma pergunta que nos últimos tempos eu tenho me refletido, porque pra mim tem sido importante agora me conectar comigo mesmo e entender quem eu sou, pra entender o que de fato é importante pra mim. E velho, Rafael é um menino. Um menino de 26 anos, cheio de sonhos, sonha pra caralho, que tem um coração gigantesco e assim, gosta de ter perto, e você sabe, gosta de ter perto todos que fazem diferença na vida dele, e às vezes se doa demais para essas pessoas. Agora, Rafael também é um cara que recebeu vários nãos na vida e que utilizou esses nãos para criar uma armadura que deixa ele forte o suficiente para ir em busca de todos esses sonhos todos os dias. E que tem a certeza e a clareza de que vai chegar em todos os locais que ele quer. Isso é uma coisa que eu carrego comigo e eu acordo todos os dias com essa crença, essa certeza de que assim, hoje é mais um dia que eu vou fazer o meu melhor e que Deus preparou muitas coisas boas para mim e que todas as oportunidades que passarem na minha frente eu vou abraçar. E sabe qual é o massa disso? O único momento em que você é quando você está no travesseiro, porque você não tem interferência de nada. As pessoas chamam muito de solitude hoje, também uma coisa muito boa. Porém, sabe por que é bom você lembrar de quem você é por dentro e do menino que você sempre foi? Porque ali você tinha muita vontade e você podia se tornar o que você quisesse. Hoje, você pode se tornar o que você quiser. Mantenha isso. Pô, e uma coisa, eu queria deixar essa mensagem para todo mundo que assistir, ouvir, né? Mas assim, não deixem morrer a criança que tem dentro de vocês. A criança é quem mais é você. É a pessoa que mais tem certeza dos seus sonhos e que mais sabe o que é verdade, o que é mentira, o que machuca e o que faz sorrir. Não deixem isso morrer, porque essa é a essência. E assim nós finalizamos. Um beijo e tchau.